Salve fiel, salve nação corintiana, sabadão, separei para vocês as principais notícias do Corinthians desse final de semana. O Corinthians a todo vapor no Mercadão da Bola, tem 4 reforços contratados e outras contratações em andamento. Tem o caso do Balotelli que não deve vir mais para o Corinthians e uma bomba que saiu nesse sabadão. Um grupo de investidores estão se reunindo para enviar uma proposta à diretoria corintiana para o Corinthians se tornar uma SAF. Vocês são a favor do Timão virar uma SAF, fiel? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, tá bom? Muita coisa importante nesse vídeo, fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir ao Nicola e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, hein? Muita coisa acontecendo, fiel. Dá só uma olhada. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. O nome dos sonhos de Ramon Dias é Gustavo Coellar, volante de 31 anos de idade, colombiano do Al-Shabaab, mas negociação das mais complexas. O cara ganha 1.200.000 reais por mês, livres de impostos na Arábia Saudita, isso sem falar na necessidade de aquisição dos direitos econômicos de alguém que já tem 31 anos de idade. Até por isso surgiu nas últimas horas lá no Corinthians uma possibilidade que tem sido bastante bem avaliada. Facundo Bernal, só 20 anos de idade, jogador do Defensor do Uruguai, que apesar da pouca idade, já tem inclusive jogo pela seleção principal do Uruguai nessa temporada. Ele participou de um amistoso. Com a camisa do Defensor, em 2024 são 24 partidas, 2 gols e 2 assistências. Ele é tratado como a grande promessa do futebol uruguaio para essa posição de volante. O nome foi repassado para os dirigentes do Corinthians e depois de uma série de reuniões ele foi aprovado. Há uma avaliação extremamente positiva em relação ao Facundo Bernal dentro do timão. Nesse sábado deve haver uma reunião entre o Corinthians e o Defensor para tentar discutir valores. A ideia do clube uruguaio era receber 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Só para lembrar, investimento parecido ao que seria necessário para comprar o Coellar, a diferença é que um tem 20 anos de idade, o outro já tem 31. E o Bernal certamente pode garantir uma enorme venda futura. Para completar em relação ao timão, nenhuma novidade em relação a Balotelli. O Corinthians ainda não se decidiu em relação à contratação desse atleta e há dentro da diretoria uma ala importante, entendendo que o Corinthians não pode fazer investimentos em jogadores midiáticos, porque a preocupação é com pagamentos de salários em dia. Por falar em salários em dia, nessa sexta-feira o Corinthians assegura que quitou todas as pendências com o elenco em relação a fundo de garantia, salários e direitos de imagem. A saideira do timão, Ramon Dias e Hugo Souza, técnico e goleiro, já têm seus nomes registrados no vídeo Boletim Informativo Diário e estarão à disposição para o confronto contra o Criciúma marcado para terça-feira. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês quanto André Ramalho, novo zagueiro do Corinthians, vai ganhar para vestir a camisa alvinegra. Atleta que defendia o PSV, o vínculo não foi renovado, jogador de 32 anos de idade, titular absoluto enquanto esteve na Holanda. Era alvo do Vasco. Inclusive, recentemente, o Pedrinho divulgou que teve um jogador que estava muito perto de ser contratado, mas desistiu por conta da violência da torcida, pois trata-se do André Ramalho, que fechou com o Corinthians com direito a salários, direitos de imagem e luvas a vencimentos de 750 mil reais mensais. Ele estará entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. E aí logo me vem à cabeça a imagem do Gil, que custava um pouco mais do que isso e foi embora do Corinthians exatamente por conta do custo alto. Gil, que é mais velho do que o André Ramalho, o André com 32 anos de idade, atleta que já passou pelo futebol português e também pelo futebol da Áustria. Muita condição. Para mim, de todos os reforços já anunciados pelo Corinthians, é a principal contratação. Por falar em reforços, Timão apresentou nessa sexta-feira o Hugo Souza, que vai vestir a camisa 1 e deve se tornar titular, talvez já na partida contra o Criciúma na próxima terça-feira. Contei para vocês que a prioridade do técnico Ramon Dias em relação a reforços é Gustavo Coellar, volante de 31 anos de idade, colombiano, que pertence ao Al-Shabaab. Questão financeira que complica, ele ganha 1.200.000 reais por mês, livres de impostos na Arábia. Para piorar, o clube gastou 5 milhões de dólares para comprá-lo em julho do ano passado. Sobre Balotelli, as negociações continuam. Há quem garanta que tem casa de apostas disposta a bancar a contratação de Balotelli. Confesso que vejo com enorme dificuldade essa história.
Para mim, mais uma das cascatas inventadas pelo presidente alvinegro. Só para completar, Matheus Sanabria, atacante argentino, 20 anos de idade, pertence ao Lanús. De acordo com Samir Carvalho, a primeira oferta feita pelo Corinthians de $200 mil por empréstimo até o fim da temporada, o Lanús quer 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com atualizações em relação a reforços. Balotelli corre o risco de não ser mais contratado, especialmente depois que surgiu uma sugestão. Vietto, atacante argentino, assim como o Balotelli com mais de 30 anos de idade, assim como o Balotelli livre no mercado. A grande diferença é que o Vietto, ao contrário do Balotelli, conta com a simpatia do técnico Ramon Dias. Se tiver que escolher entre um dos dois, Ramon dirá que prefere o Vietto. Atletas que não vêm jogando muito nas últimas temporadas, desde 2021, o Vietto disputou 74 partidas, o Balotelli 69. O Vietto marcou 18 gols, o Balotelli marcou 32. O Vietto deu 9 assistências, o Balotelli deu 5. Não são caras que têm sido muito úteis para os seus clubes, têm jogado muito menos do que se imaginava. O Vietto é mais barato do que o Balotelli. O Vietto vai ganhar, se fechar com o Corinthians, algo na casa de 1 milhão e 600 mil por mês. A pedida do Balotelli é de 2 milhões de reais mensais, contrato de 2 temporadas. O que dá para cravar é que o Corinthians não se sente capaz de contratar os dois. Ou opta por um ou opta por outro. Ainda surgiu um terceiro nome, Sanabria. Jogador de só 20 anos de idade, atacante que pertence ao Lanús. De acordo com a imprensa argentina, o Corinthians já fez uma primeira proposta que foi recusada. O Lanús considerou a oferta baixa. Timão que já tem 4 reforços garantidos, são eles o Hugo Souza, que será apresentado nesta sexta-feira, o zagueiro André Ramalho, que vai assinar contrato até 2026, o meio-campista Alex Santana, comprado do Atlético Paranaense por 2,5 milhões de euros, além do volante Charles, que vem do Midland, operação de 1 milhão e 300 mil euros. Borja, lateral esquerdo que estava na mira do Corinthians, tem conversas avançadas com o América do México. A expectativa por lá é de que o anúncio aconteça nas próximas horas. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians descumpriu um acordo pela compra do Romero, a compra antiga, em 2014. Havia sido feito recentemente um acordo para o pagamento de uma dívida de 11,5 milhões de reais. O Corinthians começou a fazer os pagamentos das primeiras parcelas, mas atrasou as de abril, maio e junho. Dessa maneira, o Corinthians o empresário do Romero pediu o bloqueio das contas e está cobrando pagamento de 11,5 milhões de reais. Se o Corinthians não conseguir fazer esse pagamento, vai haver a penhora dos bens alvinegros, novela que a gente já tem assistido com alguma frequência por lá. Outro que não deve vir mais para o Corinthians é o Balotelli. O Mário Balotelli também não deve vir mais para o Corinthians, está melando a negociação. Isto porque o Augusto Melo não enviou a proposta oficial como ficou de fazê-lo neste final de semana. O Balotelli está esperando a proposta oficial do Corinthians e o Corinthians ainda não enviou esta proposta oficial. O Corinthians está muito dividido em relação à proposta do Balotelli. Tem gente dentro do Parque São Jorge que quer a contratação do jogador, tem gente no Parque São Jorge que não quer a contratação do jogador. Há quem diga que contratar o jogador em fim de carreira vai ser uma furada para o Corinthians, que o jogador tem muito problemas extracampo e que vai ser um tiro no pé para o Corinthians contratar o Balotelli. Outros dizem que o Corinthians deveria apostar na contratação do Balotelli, sobretudo pelo que vai trazer de retorno de marketing, de retorno financeiro, fora de campo, né? Seria uma atração no futebol brasileiro. Mas o Corinthians tentaria a contratação do Balotelli com o dinheiro do novo patrocinador Master. O Corinthians está fechando o acordo com o novo patrocinador Master, que vai ser uma casa de apostas. E essa casa de apostas estaria interessada em investir na contratação do Balotelli. Acontece que o Ramon Dias, técnico do Corinthians, teria pedido para o Augusto Melo esperar pela negociação do Balotelli, para não contratar o Balotelli e investir o dinheiro em outras posições. Investir o dinheiro em posições em posições carentes do Corinthians, em jogadores da confiança do Ramon Dias. Embora o Ramon Dias tenha ficado no primeiro momento até feliz com a possibilidade, empolgado com a possibilidade da contratação do Balotelli, ele está voltando atrás neste posicionamento e está pedindo para o Augusto Melo, justamente para o Augusto Melo retornar, tirar o pé do acelerador e repensar as contratações do Corinthians. Então,
vai indicar outras contratações, vai indicar outros jogadores, vai indicar outras posições e o Balotelli não deve ser mais contratado. E você, torcedor do Corinthians, fica chateado com esta informação de que o Balotelli não deve mais ser contratado, de que o Balotelli não deve vir mais para o Corinthians? Ou você fica feliz com esta, com esta notícia, desta possibilidade do Balotelli não vir mais para o Corinthians? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. O Corinthians, que estuda a contratação do ponta Matheus Sanabria, que pertence ao Lanús, garoto de 20 anos, é capaz de atuar pelos dois lados do campo, na ponta direita e na ponta esquerda, e jogou pelo Central Córdoba por empréstimo na última temporada. A diretoria do Corinthians vê com bons olhos o atleta e cogita avançar em conversas com o Lanús para adquiri-lo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada pelo canal do Cereto. Na última temporada, pelo Central Córdoba, o Sanabria participou de 18 jogos, 11 como titular, com 2 gols marcados. O Corinthians tem interesse na contratação de um ponta. É uma das indicações do técnico Ramon Dias, um ponta direita. Lembrando que o Corinthians já anunciou o goleiro Hugo Souza como contratação. Também deve anunciar nos próximos dias o zagueiro André Ramalho, os volantes Charles e também o Alex Santana. São as possibilidades de contratações do Corinthians, por enquanto. O Corinthians que está no mercado da bola tentando essas contratações. E essa história do Corinthians virar SAF, o que está acontecendo com o Corinthians? E essa história do Corinthians virar SAF, o que está acontecendo com o Corinthians? O que tem de verdade, o que tem de mentira nessa possibilidade do Corinthians virar SAF? Bom, a informação do Juca Kfouri, mais uma vez o Juca Kfouri trazendo informações relativas ao Corinthians. De acordo com o Juca Kfouri, o Corinthians, que vive uma situação delicada e tem uma alta dívida de mais de 2 bilhões de reais, segundo o Juca Kfouri, tem um grupo de investidores que procurou o clube para quitar essa dívida e adquirir o Corinthians, querendo levar o clube aos torcedores. De acordo com o Juca Kfouri, esse grupo de investidores é encabeçado pelo Marcelo Goldfarb, que é filho do Bernardo Goldfarb, que fundou as lojas Marisa. E o grupo delegou a OTB Esportes, empresa que empresaria atletas, ainda em setembro do ano passado, a entrar em contato com o Corinthians. Como havia expectativa de vitória da oposição, os investidores acharam melhor esperar as eleições do clube serem decididas. O grupo estaria disposto a adquirir o Corinthians, ou seja, comprar o Corinthians e também as propriedades relacionadas a ele. A negociação seria no modelo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com abertura na Bolsa para aquisição posterior de torcedores. A proposta tem a ideia de pagamento total da dívida alvinegra e um compromisso futuro de abrir cotas para torcedores. A empresa procurou a nova diretoria e não teve o projeto escutado. Ou seja, a nova diretoria não quis escutar o projeto. Ainda de acordo com o Juca Kfouri, a OTB Esportes foi direcionada para o Igor Sveibrucker, que é empresário, mas não tem nenhum cargo oficial no clube e é considerado um dos braços direitos do presidente Augusto Melo. O grupo de investidores, na avaliação do Juca, mostra saber das dificuldades e da atual situação financeira do clube, mas mesmo assim estão dispostos a assumirem a responsabilidade. E aí, torcedor corintiano, o que é que você acha? Acha que é uma boa o Corinthians virar SAF? A possibilidade do Corinthians virar SAF? Do Corinthians virar empresa? Do Corinthians ter um dono? O que é que você acha? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. E continuando falando do Corinthians, fiel, o Corinthians tá todo vapor aí no Mercadão da Bola. Augusto Melo tá atrás de contratações. E eu gostaria de perguntar para vocês se o Corinthians tá contratando bem. Até agora o Hugo Souza foi oficialmente contratado, mas o Alex Santana, volante que veio do Atlético Paranaense, 29 anos, André Ramalho, zagueiro que veio da Europa, 32 anos, e o Charles, que tem 26 anos e estava na Dinamarca, né? Devem ser os novos reforços do Corinthians. Agrada a vocês esses reforços aqui do Corinthians? Corinthians que tá atrás aí de uma contratação de peso. Augusto Melo prometeu 4 reforços de peso. Acho que não seria esse, né? Esses, né, os ideais reforços de peso
que o Augusto Melo prometeu. O Augusto Melo que queria trazer o Balotelli, a negociação está travada porque o Augusto Melo não enviou uma proposta com medo, né, da rejeição, tanto da diretoria como da torcida que estava dividida. Na minha opinião, Balotelli com uma cachaça na mão é melhor do que o Yuri Alberto e o Pedro Raul, mas pode vir a ser um problema mesmo no Corinthians, ele jogando aqui no São Paulo, porque faz 10 anos que ele não joga aí à altura, né? Mas eu entendo que se desse uma chacoalhada aí no Balotelli, ele com uma cachaça na mão joga muito mais realmente do que o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Tem o Vieto, argentino também, que foi oferecido para o Corinthians. E tá o Corinthians aí atrás também do atacante ponta esquerda do Lanús, o Matheus Sanabria. Tem 20 anos, ponta direita, ponta esquerda, belo atacante que poderia ajudar muito o Corinthians. Jovem, o que poderia render para o Corinthians até uma venda futura, né? Então o Corinthians aí tá ativo no mercado porque precisa realmente reforçar esse elenco. Será que só esses 4 reforços aqui vão ajudar o Corinthians a não cair para a Série B? Vocês concordam com isso? Deixa aqui abaixo a sua opinião sobre essas contratações que o Corinthians vem fazendo aí no Mercadão da Bola. E o Augusto Melo, né? Que a gente lembra que ele prometeu 4 reforços de peso. A gente está aguardando. A janela abriu agora no último dia 10, na quinta-feira. Então o Augusto Melo aí tá correndo contra o tempo, procurando receitas para poder fazer as contratações, né? O Ramon Dias, que já está à frente dos treinos do Corinthians, pediu o Gustavo Cuéllar, que está no Al-Shabaab, né? E é ótima pedida do Ramon Dias. No meu modo de ver, o Cuéllar ia ajudar muito o Corinthians, só que a pedida do Cuéllar foi de R$1.500.000 por mês. E o Corinthians está analisando para ver se vai realmente fazer uma investida no colombiano, que é o pedido número 1 do Ramon Dias no Corinthians. Gustavo Cuéllar aí é o pedido do novo técnico argentino. O Corinthians que entra em campo na terça-feira contra o Criciúma. O Ramon Dias vai estrear aí diante da torcida da Fiel na Neoquímica Arena. Corinthians precisando aí pontuar para se livrar cada vez, para tentar se livrar, né, dessa situação do rebaixamento. Deixa a sua opinião nos comentários sobre essas contratações do Corinthians. Qual o nome? Sugira o nome para o Corinthians contratar. Acho que o Corinthians precisa contratar atacantes. Tanto é que tá atrás, né? Fez uma proposta pelo Brian Rodrigues, foi recusada a primeira e tentou novamente. O América tá aguardando a resposta do América do México. E vamos ver aí nos próximos dias se tem alguma novidade aí. O Corinthians precisa reforçar o ataque. Não sei se o Balotelli seria uma boa. Que ele é melhor do que o Pedro Raul e o Roberto sem uma perna. Ele é melhor, mas talvez eu não contrataria por ter esse histórico aí de não jogar e também por esse histórico de extra-campo. Pode se tornar um Luan da vida, mas que ia causar uma repercussão, com certeza iria. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre essas contratações, se vai ajudar muito o Corinthians, qual delas foi a melhor contratação até agora. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!